A super quarta. Quem ganha e quem perde hoje. Começa agora Brasília Já. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando o nosso conteúdo com uma pergunta, né, Rodolfo? Que eu já vou jogar para você logo. Porque a gente tem hoje uma super quarta, a gente estava até brincando aqui antes da gente iniciar esse conteúdo, que como o brasileiro tem um hábito de acabar repercutindo ou até copiando o que é muito comum nos Estados Unidos. Essa coisa da super quarta, super quinta, super terça é bem de lá. Mas hoje, de fato, o governo vai ter um grande teste, o governo federal, com relação ao Congresso Nacional, numa super quarta que promete. E aí eu passo a pergunta: quem ganha e quem perde hoje, Rodolfo? Olha, Alexandre, essa aí é a grande pergunta, né? A grande expectativa de todos, porque, enfim, a gente ainda não tem muita condição de saber. São mais de 30 vetos, 33 vetos que estão na pauta do Congresso e que podem impor derrotas importantes para o governo. O governo está negociando. Domingo, o presidente Lula teve aquela conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para começar a azeitar. Ontem o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi à Câmara, entrou calado, saiu calado, né? Foi só diretamente ao gabinete do presidente da Câmara, Arthur Lira, para conversar, acertar essas coisas, enfim. Estão tentando se mexer. Agora, a despeito de todas essas tentativas de se mexer, a votação ainda está colocada. Há uma tentativa de tentar adiar essa votação, que está marcada para o final da tarde de hoje, né? Mas, enfim, ainda não há nada a respeito disso, e aí é o que se sabe, né? Porque você tem ali uma série de coisas que podem provocar derrotas grandes para o governo. A questão das saidinhas dos presos, a questão do orçamento, isso tudo está sendo negociado, mas ainda sem perspectiva de que o governo consiga reverter uma possibilidade de derrota. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, nesse começo de dia, a perspectiva maior de derrota do governo. Eu também vou na mesma linha, apesar da gente ter verificado já de segunda-feira para cá que realmente o discurso está afinado. Tanto Lula do lado dele, quanto Arthur Lira do lado dele, quando falam com os jornalistas, cada um em seu momento, acabam repetindo o mesmo discurso. Portanto, ali já se mostra uma sintonia. Agora, de fato, o teste está sendo colocado. Agora, ontem o governo já perdeu. Porque no caso do Senado, o governo não queria nem mesmo que o assunto relativo à questão dos quinquênios chegasse a ser discutido. E ele já começou a ser discutido. Com uma grande tendência de votação, pode até ser que fique para a próxima semana, mas será votado. A questão hoje é fundamental com relação a um posicionamento que toca diretamente essa relação. E dificilmente o governo, no caso o presidente Lula, vai ter vitória. A questão da saidinha, a gente sabe que é uma questão quase que emblemática deste Congresso Nacional atual. Dificilmente vai recuar nisso aí. Pode até se achar alguma alternativa de o governo mandar depois um novo projeto, isso já está sendo discutido. Mas dificilmente o veto deixa de ser derrubado. Com relação aos 5,6 bilhões, Rodolfo, a gente sabe, o interesse dos caras, no final das contas, é dinheiro. Então esse é certo, que o dinheiro volta para a caixa, que é dos deputados e senadores. Portanto, o governo entra numa quarta-feira com todas as chances de ser derrotado. Não, pois é. Está tentando negociar, você vê que a situação é frágil, né? Porque está tentando negociar agora um valor para essa questão do orçamento, quer dizer, que não sejam uns 5,6 bilhões, que seja um valor menor negociado, o governo quer 2, o Congresso quer chegar a mais de 3 bilhões, enfim. Então, se já está negociando, é que já está vendo que a chance, enfim, de manter o veto inteiramente não tem. Ainda tem um outro veto aí que também é complicado para o governo, que é o veto que estava na lei do orçamento, dizendo que o governo teria que ser obrigado a liberar todas as emendas individuais. Então, esse também é um veto complicado, que o governo também pode perder,
Voltando a ontem que você falou sobre o início da votação dos quinquênios lá no Senado, houve uma derrota na Câmara também, porque a Câmara aprovou o projeto do Perse. Houve ali uma negociação, não foi totalmente do jeito que estava inicialmente, mas foi aprovado e é um impacto estimado de 15 bilhões de reais na história do Perse. Então, quer dizer, o governo ele vai tendo essas derrotas, são situações ali que impactam nas contas públicas, diminuem a possibilidade, portanto, do governo cumprir a meta fiscal de déficit zero. Essa situação é complicada. Olha só, o dilema, tentando ser bem rápido, porque a história não é fácil de se explicar. Mas o governo tem como desafio não gastar mais do que pode para manter a austeridade. O Congresso Nacional, para apoiar o governo, quer dinheiro, e são bilhões. Portanto, se o governo agrada o Congresso para ter as suas pautas votadas, muitos bilhões são colocados fora do orçamento e o governo tem o risco de não ser austero. Por outro lado, se o governo ficar sendo austero como deseja o Congresso, ele não recebe o que ele quer, Rodolfo Lago. E aí? É uma grande armadilha, né? Fica muito difícil de resolver. Aí vinha o que estava acontecendo. O cronograma de liberações estava muito baixo. Até a semana passada a informação é de que só tinha liberado em torno de 1% do que estava previsto. Aí resolveu então acelerar, liberou 2,4 bilhões de reais, mas liberou de uma forma que irritou o Lira, porque liberou mais para o PT, para o MDB e para o PSD. O PP ficou em 10º lugar só, o PP partido do Lira, então o Lira se irritou. Então, na verdade, quer dizer, existe aí realmente uma necessidade de azeitar mais essa coisa, essas relações. Essas liberações são de responsabilidade do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Então, por isso que ontem ele foi lá para conversar com o Lira, tentar acertar os ponteiros. E falando em Rui Costa, que é baiano, a gente chega naquela comum ditado brasileiro, né? Cada um com o seu problema, mas meu pirão primeiro. Então, desse jeito o negócio não fica bom, mas a gente tem que encerrar, porque para nós aqui o tempo já está maravilhoso, porque a gente leva para você diariamente este conteúdo, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.